Abram suas Bíblias, meus irmãos, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Puder alterar o tema do sermão que está na projeção, confissões reveladoras. Confissões reveladoras. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, de 1 a 21. Confissões reveladoras. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis nos traz algumas indicações muito interessantes acerca da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. Há um diálogo entre Aslan e Jill, quando Aslan lhe dá uma missão que deveria ser cumprida em Nárnia. E esse diálogo acontece ali no livro A Cadeira de Prata. Depois da narrativa do encontro, que por sinal, com muitos vincos familiares para quem lê as Escrituras Sagradas, Aslan dá 4 instruções a Jill, que ela nunca poderia esquecer. Eram ordens para ações, e ele chama tais ordens de sinais. Vou lhe dizer,
Estes são os sinais pelos quais hei de guiá-la na sua busca, diz Aslan a Jill. O leão parecia ter acabado de falar. Jill achou que devia dizer alguma coisa. Certo, muito obrigada. Criança, disse o leão, com a voz mais amável do que antes, talvez você não esteja tão certa quanto imagina. Seu primeiro cuidado é lembrar-se de tudo. Repita para mim, pela ordem, os 4 sinais. Jill não se saiu muito bem. O leão a corrigiu e fez com que repetisse outra vez, e mais outra vez, e mais outra, até que a menina decorou tudo direitinho. Mostrava-se pacientíssimo, e Jill teve a coragem de perguntar: por favor, como é que eu vou para Nárnia? De sopro. Vou soprá-la para o oeste, como soprei Eustáquio. Será que eu chego a tempo de contar-lhe o primeiro sinal? Já perto do precipício, onde ela iria cair e então viajar até Nárnia, ela ouve atrás de si Aslan dizendo: fique quieta, daqui a pouco soprarei. Antes de tudo, lembre-se dos sinais. Repita-os ao amanhecer, antes de dormir, e caso acorde durante a noite. Por mais estranhos que sejam os acontecimentos, de maneira alguma deixe de obedecer os sinais. Em segundo lugar, aviso-a de que falei aqui na montanha com maior clareza. Não o farei sempre em Nárnia. O ar aqui na montanha é limpo, e aqui o seu espírito também é limpo. Os sinais, em Nárnia, o ar será mais pesado. Cuidado, para que o ar pesado não confunda seu espírito. Os sinais que aprendeu aqui surgirão sob formas bem diferentes ao depará-los lá. É importantíssimo conhecê-los de cor e desconfiar das aparências. Lembre-se dos sinais. Acredite nos sinais. Nada mais importa. Então ele sopra e ela viaja. Nesse capítulo 4, nesse capítulo lido, no primeiro evangelho, primeira carta do apóstolo João, nós temos sinais que não podem ser esquecidos. Lembrem-se dos sinais, é isso que João está dizendo aqui. Com esse tratamento muito terno, muito próximo, filhinhos, amados, essa relação fraternal da igreja é para dizer: não se esqueçam dos sinais. Quais sinais? Quais sinais? Quais identificações? Quais fontes? João fala de 2 fontes aqui no capítulo 4. Uma falsa, outra verdadeira. Uma mentirosa e egoísta, mesquinha, que odeia Deus, que engana. A outra veraz, cristalina, linda, que ama, que se entrega. E os sinais acompanham essas 2 fontes. Então nós vamos brevemente perceber aqui, ou sermos juntos edificados, com esta confissão, não é, reveladora desses sinais. Nós encontramos aqui que a primeira confissão que eu enxergo no texto, reveladora desses sinais de identificação, é que a verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Veja que a identificação da verdade passa por identificar-se em Cristo. Em Cristo. De tal maneira que confessá-lo, e confessá-lo aqui tem a ver com a sua pessoa e obra, sua encarnação, esse é o foco de João aqui, sua entrega, sua encarnação e sua obra. Confessar isto era decisivo na luta contra o falso ensino, que tinha como carro-chefe a negação de Cristo como Deus encarnado. No versículo 2,
aquele que confessava Cristo como Verbo de Deus, como Deus encarnado, é identificado como estando em Deus. Amados, não deis crédito, verso 1, a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto, desse sinal, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Em quê? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Confessar que Jesus Cristo veio em carne tem a ver com admitir, estar de acordo com a sua encarnação e com aquilo que ele disse acerca de si mesmo e o que veio fazer aqui. Portanto, João está destacando a essência da verdade. A verdade foi personificada. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é o eixo de tudo. Tudo que tem sentido, ou ele dá sentido a tudo, melhor dizendo. Jesus Cristo. Esta pessoa é Jesus. Portanto, confessar Jesus Cristo como Deus encarnado, que viveu entre nós, nos identifica de que estamos do lado dele, do lado de Deus, que procedemos de Deus. Do mesmo modo, nos versículos 14 e 15, nós temos o sinal de estar em Deus de novo expresso na verdade. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Confessar, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Isto é, confessar o que é a verdade. E a verdade tem a ver, é apontada, tem a ver com Cristo Jesus. De acordo com os versículos 2 a 5 desse capítulo, a pessoa que procede da verdade, portanto, vai confessar que Jesus Cristo veio em carne. Dito de outro modo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Deus, é a segunda pessoa da Trindade que veio a esse mundo e, sendo Deus, assumiu a nossa natureza humana sem pecado para representar os homens diante de Deus. Mas a pessoa movida pelo engano não vai confessar que Jesus Cristo, que veio encarnado, que veio em carne, que se revelou no tempo e no espaço, é Deus. E se não confessar isto, não tem parte com Deus, não confessa a verdade, porque a verdade é Cristo. Confessar aqui significa dizer de acordo com, portanto, dizer a mesma coisa que a palavra de Deus diz sobre Jesus Cristo, que Ele é o perfeito Deus-homem, que Ele é Deus em carne. Era este o cerne da doutrina do apóstolo que ele queria destacar aqui na sua carta. Por isso ele afirma no versículo 6, quem conhece a Deus abraça a verdade, por isso nos ouve, porque nós somos da verdade. Quando ele diz que nós somos da verdade, ele está falando, nós nos relacionamos com uma pessoa. Nós somos testemunhas. A verdade está apontada para a pessoa e para a obra do Filho, que também é a obra do Pai. E também aponta para o amor, para a obra do Espírito em aplicar em nosso coração. Então a verdade é confessada, e a verdade diz respeito à revelação de Deus em Cristo Jesus para esses pecadores, para esse mundo. Aí então segue-se o verso 7, que trata sobre a expressão dessa verdade, vamos chamar assim, essa verdade em ação. Então, o primeiro sinal de identificação, que a gente não pode esquecer jamais, da verdade que ela é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo, e tem a ver com a sua revelação, sua obra, natureza do seu ser. Essa verdade se expressou. Por isso, é próprio da pessoa agir. A ação da verdade, aqui identificado por João como sinal, é o amor. O amor é uma ação da verdade. A ação da verdade tem um nome: amor.
E a vivência do amor, a partir do versículo 7, tem total sentido para nós. E é vital nesse mundo que tenta nos separar do amor, separar o amor da verdade. Esse é talvez um dos maiores embates que temos no nosso tempo. É a tentativa terrorista de separar amor de verdade. Esses dois assuntos não podem ser separados, porque a verdade o amor é essencialmente verdade, e a verdade é uma pessoa. Versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. O discurso que temos ouvido comumente é que o amor é livre para se expressar como quiser. Há quem diga até que nós, na canção popular, entre aspas, consideramos justa qualquer forma de amor. Se canta por aí isso, não é? Mas será que é assim realmente? Quem define o amor? Sou eu mesmo? Meu senso de bem-estar? A sociedade? A minha consciência? É claro que essas perguntas podem expor buracos profundos nos óculos do pensamento das pessoas. E, se levadas às últimas consequências, mostrarão implicações severas para a história da humanidade. Aliás, os rastros deixados pela ideia de amor desvinculado da verdade objetiva não foram esquecidos e nos fazem chorar até hoje, como, por exemplo, o Holocausto, o massacre de Katyn, na antiga União Soviética Comunista, liderado por Stalin, ordenou a morte de 22 mil poloneses na Segunda Guerra Mundial, feito em nome de um amor que alguém achou que era amor, amor pelos seus ideais, amor pelos seus objetivos. Será que existe um definidor do amor? Sim. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então o texto nos fala que o amor tem procedência. O amor procede de. E a procedência do amor é divina. A resposta de que nós lidamos, conhecemos, identificamos, abraçamos, vestimos a verdade que uma pessoa é amando. E o amor aqui é a expressão dessa verdade. O amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A palavra conhecer é muito importante no texto, porque fala de algo muito maior do que assentimento intelectual. Conhecer aqui, de novo, é a ideia de relacionar-se com. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no seu amor permanece em Deus e Deus nele. Como resposta a essa procedência divina, o amor é esse movimento obrigatório para todos aqueles que conhecem a Deus. Se você conhece a Deus, portanto, como resultado desse conhecimento, você ama. Você ama. Você deve amar, porque Deus é o doador do amor. Se você é nascido de Deus e conhece a Deus, então você tem esse amor. E esse amor é tão poderoso que você não pode guardá-lo para si. Ele obrigatoriamente tem que ser compartilhado, senão deixa de ser amor. Deus define o que é amor. Deus define o que é amor por sua bondade, a sua generosidade, sua graça redentora. Tudo o que as dificuldades que mencionamos nesse tempo que vivemos, identificação de sinais da verdade e do engano, dizem respeito ao que o pecado fez.
O pecado confundiu nossa mente. O pecado bagunçou nossas ideias. O pecado maculou nosso coração. E aquilo que era sempre voltado para o outro foi tergiversado para nós mesmos. O pecado nos fornece um fundo falso, mentiroso. E nós nunca poderemos entender a vida nem entender as coisas se tentarmos separar amor de verdade. E para viver amando, precisamos nos relacionar com a verdade revelada. Deus é amor e a sua revelação se dá no amado Jesus Cristo. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Vocês conseguem observar essa ênfase definitiva nesse demonstrativo consistente e repetitivo aqui no texto? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. A revelação do amor se dá no amado Jesus Cristo. Versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. João novamente aponta para a verdade personificada, que se revelou no tempo, no espaço, nos amando. E esse amor apresentado pelo apóstolo aqui está ligado diretamente com a fonte, com a salvação, com a santificação. É um amor que está conectado diretamente com o que Cristo fez. Tem a ver com conhecer a Cristo e o que Ele fez. Então Deus, que é digno de amor, porque Ele é a fonte do amor, o amor procede dEle, mostrou o seu amor ao nos salvar, ao nos justificar pela sua graça. E Ele prova, Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 5, 8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E depois em Romanos 8, 32, ainda enfático o apóstolo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Esse dar graciosamente todas as coisas é a expressão dadivosa do amor, e ela está vinculada com a entrega de Jesus Cristo. O que faz quem foi vestido pela verdade de ter sido amado por Deus em Cristo Jesus, viver amando? Se você foi alcançado por esta verdade, da revelação do amor de Deus, que visitou sua vida, mudou seu coração, transformou você, o que você faz agora? Então a lógica do apóstolo, inspirada, é: você ama como Deus amou. Você expressa isto. A quem? E aqui João vai dizer, o foco de João aqui é aos outros. Você revela que foi amado amando os outros. Você leva esse amor aos outros. Versículo 7. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Nós temos o Pai, nós temos o Filho e o Espírito operando amor. No amor não existe medo. 18. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então veja que o amor também é esse mecanismo de aperfeiçoamento na nossa vida. E somos aperfeiçoados no amor de Deus quando amamos os outros. Versículo 19, nós amamos, e a razão aí tem a ver com a procedência e a ação. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E a implicação aqui que nos esbofeteia.
A implicação que nos esbofeteia é esta aqui. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. É simples assim, João está dizendo. Por quê? Porque a mentira, lembra do início do capítulo? A mentira é própria do engano. O engano era próprio dos falsos profetas, falsos mestres, que não reconheciam a natureza do amor encarnado, Jesus Cristo. Então, quem não ama, se foi amado por Deus, pelo menos se disse que foi amado por Deus, se disse que compreendeu e creu na obra da encarnação, na obra de Cristo, e não manifesta isto, João diz, é mentiroso, é mentira. O sinal não é visto aí. Qual é o sinal? O amor aos outros. Lembra de Aslan dizendo a Gil, não esqueça dos sinais. Devemos amar uns aos outros. Somos ordenados a fazer isso com o amor da vontade. Não é amor, sentimento, é amor da vontade. Esse nível de amor é o amor de serviço abnegado. É o amor que escolhe amar, não importa o quão atraente a pessoa possa ser. É o amor sacrificial de serviço, porque existe uma necessidade para esse serviço, existe uma oportunidade para que o sacrifício seja realizado, então o amor vai e age. O amor vai e age. Uma ilustração muito curiosa, que alguém contou, que num certo dia, aquele dia atribulado, atravessado, um terminal rodoviário, gente para todos os lados, algumas pessoas derrubaram, algumas pessoas passando, correndo, atrapalhadas com o horário, atrasadas, derrubaram um tabuleiro de maçãs do amor que uma senhora estava vendendo ali. Esparramou as maçãs de amor pelo chão. Um homem que estava passando, somente ele parou para ajudar aquela vendedora. E ao começar a recolher as frutas, ele percebeu que ela era cega. E gentilmente a ajudou, levantou o tabuleiro, ajuntou as maçãs e verificou que várias de suas frutas se estragaram na queda. Aquela menina, era uma garota, não é? Ficou visivelmente apreensiva. Minha mãe vai ficar muito triste, disse a garota. Não se preocupe, minha querida, disse-lhe o homem, eu pago as maçãs que se estragaram. Ele pagou, se despediu dela, mas quando estava saindo, ela o chamou e perguntou, moço, você é Jesus? Não, minha querida, mas eu sou um dos amigos dele. Quem ama, imita Cristo. Quem ama é identificado como estando nele. Uma vida aprovada por Deus é uma vida de amor. Sinal vital. Quem ama a Deus, reconhece Jesus Cristo como a expressão do seu amor e o confessa como Deus encarnado, e que a salvação está somente nele e por ele, e que não há outro digno de ser adorado, reconhecido, senão Cristo Jesus. E quem faz essa confissão objetiva, revela amor aos outros. Meus irmãos, que essa palavra nos inflame o coração para que esses sinais sejam vistos em nossa vida. A confissão de Jesus Cristo como Deus Filho, Verbo encarnado, e a confiança na sua perfeita obra da cruz, nos leva a um nível diferente, a uma vida distinta de quando nós não o conhecíamos. Quando não o conhecíamos, nós pensávamos em nós mesmos. Éramos monstruosamente egoístas.
Ou vivíamos para a nossa consciência, como alguns costumam dizer, para o nosso senso de bem-estar, para os nossos ideais. Mas quando Deus nos abriu os olhos pela ação do seu Espírito, aplicando a obra de Cristo Jesus, fazendo-nos reconhecê-la, então Ele nos encheu desse amor e nos leva obrigatoriamente a repartir esse amor com os outros. Quais são as ações desse amor na sua vida? Você ama a Deus? Então você obrigatoriamente ama os outros, ama o seu próximo, ama os irmãos, e você revela isso, você demonstra isso. Quando você perdoa as ofensas, quando você enxerga a debilidade do outro, e enxerga que por trás da grosseria, por trás do desentendimento, da palavra dura, há a natureza pecaminosa, e a sua luta não é contra a pessoa. Então, quando você é afetado, é alvo das mazelas dos outros, você enxerga que é uma oportunidade para a revelação da graça, porque Deus te amou quando você era inimigo dele. Então você está recebendo de Deus a oportunidade de revelar a sua graça, amando, sobrepassando a ignorância do outro, a mazela do outro. É o amor que enxerga a necessidade do outro e se antecipa para oferecer-se. Não espera. Não, eu vou esperar, se me pedir eu faço. Não, o amor não age assim não. O amor é sempre antecipado, o amor está sempre se antecipando, porque ele é voluntarioso. Ele é voluntarioso. A gente não espera. O amor vai e se oferece. Que coisa linda. O amor é sempre dádiva. E quem ama não se ensoberbece de amar, não, porque o amor humilha. Por que o amor humilha? Porque o amor nos leva para a cruz. Quem pode estar soberbo diante da cruz? Ninguém em sã consciência, a não ser um lunático que não conhece a Deus, vai se vangloriar, achar-se diante da cruz. Então, irmãos, não se esqueçam dos sinais. Primeiro sinal de uma confissão reveladora nesse mundo confuso é: olhem para Cristo e o tenha como o Senhor da sua vida e creia no que Deus disse acerca dele, na sua palavra. Segundo, expresse essa verdade amando. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Nós temos diante de nós esse sinal da graça, expresso aqui na Santa Ceia. Esse meio ou sinal da graça, que nos reporta a obra de Cristo, sua encarnação, sua vida, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Todas essas verdades são comunicadas aqui na Santa Ceia, nos levando ao passado, no reconhecimento de quem Ele é, do que Ele fez por nós. Nos traz ao presente na certeza de que o que Ele prometeu, Ele nos dá agora, as benesses eternas da sua perfeita obra. Ele nos perdoa. Se você entrou aqui brigado em casa, se você entrou aqui com o coração ferido, se entrou aqui, assim, Deus, eu queria estar em outro lugar, nesse momento eu não tenho condições, quer de orar. Se você entrou aqui assim com a cabeça cheia, veja, aqui Deus derrama perdão sobre você. Amém. Deus derrama graça sobre você. É benefício da obra do Cordeiro. Bendito seja o seu nome. Se você entrou aqui entristecido, não sabe como é que vai ser a semana, Deus derrama graça, suprimento para você, vigor para você passar essa semana, e vai terminá-la dizendo: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. São benefícios imensuráveis que nós recebemos na Santa Ceia, sinal do amor de Deus por nós. Então, prepara o seu coração agora,
ore ao Senhor, examine o seu coração, a expressão bíblica do apóstolo Paulo, e coma conosco, e beba desse banquete. Cristo Jesus é o nosso amado Redentor, suficiente Salvador e expressão do amor de Deus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro e nos amou em Cristo Jesus. Então ame os outros. Que a ceia, esse momento maravilhoso, especial na vida da igreja, marque sua trajetória também nessa semana.